Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, pastora da Igreja Missão Ictus no Brasil. E nós estamos aqui hoje para mais uma playlist dos vídeos da leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje nós vamos fazer a leitura referente ao dia 29 de janeiro. Nós vamos fazer a leitura do Êxodo, do capítulo 5 ao 7, tá bom? Então vamos para a leitura. Êxodo, capítulo 5. Finalmente Moisés e Arão apresentaram-se ao faraó e disseram: Isto é o que diz o Eterno, o Deus de Israel. Liberte meu povo, para que celebre uma festa em minha homenagem no deserto. Mas o faraó retrucou: Quem é o Eterno, para que eu dê importância ao que ele diz? E mande Israel embora? Não sei quem é esse Eterno, e é lógico que não vou mandar Israel embora. Eles disseram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias, deserto adentro, para que possamos prestar culto ao nosso Eterno, de modo que ele não nos aflija com doença ou morte. O rei do Egito replicou: Moisés e Arão, por que vocês acham que devo liberar o povo? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já trabalha pouco e vocês ainda querem que eu dê folga para eles? A retaliação do faraó veio na hora. Ele deu ordens aos feitores e seus subordinados: Não forneçam palha como antes para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos vão ter que providenciar a palha. E isso não significa a redução da cota diária. Eles vão ter de produzir a mesma quantidade de tijolos. Isso porque estão ficando preguiçosos e ficam dizendo por aí: libere-nos do trabalho para que possamos adorar ao nosso Deus. Não deem moleza a esses folgados. Assim eles param de fazer reivindicações e esqueçam essa história de adorar a Deus. Os feitores e seus subordinados foram passar as novas instruções ao povo. Ordens do faraó: Não se fornecerá mais palha. Recolham vocês mesmos a palha onde puderem encontrá-la. Mas não se reduzirá um único tijolo de sua cota diária. E o povo espalhou-se por todo o Egito em busca de palha. Os feitores não tinham misericórdia e pressionavam os escravos. Cumpram sua cota, queremos a mesma quantidade de quando recebiam palha. Os capatazes israelitas foram açoitados a mando dos feitores. Por que vocês não cumpriram a cota de tijolos ontem, anteontem e hoje de novo? Os egípcios queriam saber. Os capatazes israelitas imploraram ao faraó por uma redução da carga de trabalho. Por que o Senhor está tratando os seus servos assim? Ninguém nos dá mais palha e ainda nos dizem: façam tijolos? Olhe para nós, estamos sendo agredidos sem ter culpa. Mas o faraó respondeu: preguiçosos, é isso que vocês são, preguiçosos. É por isso que ficam exigindo. Queremos uma folga para adorar ao Eterno. Voltem ao trabalho. Ninguém dará palha a vocês e é melhor que cumpram a cota diária de tijolos. Os capatazes israelitas viram que estavam em situação difícil, pois teriam de voltar e dizer aos trabalhadores: nenhum tijolo a menos na produção do dia. E ao sair da presença do faraó, eles encontraram Moisés e Arão, que os aguardavam. Os capatazes disseram: Que o Eterno veja o que vocês fizeram e os julgue, porque vocês nos puseram numa situação insustentável diante do faraó e de seus servos. Puseram nas mãos deles a arma que vai acabar conosco. Moisés orou ao Eterno e perguntou: Por que tratas tão mal este povo? E por que me enviaste? Desde o momento em que fui falar ao faraó em teu nome, as coisas só pioraram para o povo.
Libertação? É essa libertação que pretendias? Êxodo, capítulo 6. O Eterno disse a Moisés: Você verá o que eu vou fazer com o faraó, pelo poder da minha mão. Ele os deixará partir, pelo poder da minha mão, ele os expulsará do país. Deus ainda garantiu a Moisés: Eu sou o Eterno. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó como o Deus forte, mas eles não me conheceram pelo meu nome. Eterno, eu estou presente. Também fiz uma aliança com eles e prometi dar a eles a terra de Canaã, lugar que habitavam na condição de estrangeiros. Quando ouvi os gemidos dos israelitas, que os egípcios continuavam a escravizar, lembrei-me da minha aliança. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Eterno. Vou livrar vocês desse trabalho desumano. Vou resgatá-los da escravidão. E para redimir vocês, vou interferir com alguns castigos bem severos. Vou tirá-los do Egito. Porque vocês são meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Vocês saberão que eu sou o Eterno, o seu Deus, que os livrou dos trabalhos forçados no Egito. Eu vou levar vocês para a terra que prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Ela será o país de vocês. Eu sou o Eterno. Mas quando Moisés transmitiu a mensagem aos israelitas, eles nem deram atenção, porque a dura condição de escravos havia deixado todos eles com o espírito abatido. Moisés respondeu ao Eterno: Os israelitas sequer me dão atenção. Como esperas que o faraó vá me ouvir? Além disso, eu gaguejo para falar. Mas o Eterno expôs a Moisés e Arão os fatos em relação aos israelitas e ao faraó, e reforçou a ordem de que conduzissem os israelitas para fora da terra do Egito. E estes são os chefes das tribos. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. São essas as famílias de Simeão. Esses são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, segundo suas famílias: Libni e Simei. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari: Malu e Muzi. São esses os filhos de Levi por ordem de nascimento. Anrão casou-se com sua tia Joquebede, e ela teve Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel: Misael, Eusafã e Citri. Arão casou-se com Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela teve Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Essa é a família dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, casou-se com uma das filhas de Putiel, e ela teve Finéias. Esses são os líderes das famílias levitas, família por família. E esse Arão e a esse Moisés, o Eterno havia ordenado: tire da terra do Egito os israelitas segundo seus clãs. Foram esses homens, Moisés e Arão, que disseram ao faraó, rei do Egito, que libertasse os israelitas.
Era essa a situação quando o Eterno falou outra vez a Moisés no Egito. Deus dirigiu-se a Moisés dizendo: Eu sou o Eterno. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser. Mas Moisés respondeu: Olhe para mim. Eu gaguejo quando falo, por que o faraó me daria atenção? Êxodo capítulo 7. O Eterno disse a Moisés: Presta atenção, você vai parecer um Deus para o faraó, e Arão será o seu profeta. Você vai falar tudo o que eu ordenar, e seu irmão o transmitirá ao faraó. Ele libertará os israelitas da sua terra. Ao mesmo tempo, farei o faraó resistir, e em seguida vou encher o Egito de sinais e maravilhas. O faraó não vai dar atenção a vocês, mas darei um jeito no Egito e tirarei meus soldados de lá, isto é, o meu povo, formado por israelitas, com os meus atos poderosos de julgamento. Os egípcios vão perceber que sou o Eterno quando eu interferir e tirar os israelitas daquela terra. Moisés e Arão fizeram exatamente o que o Eterno havia ordenado. Por ocasião dessa audiência com o faraó, Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83. O Eterno instruiu Moisés e Arão: quando o faraó disser, deem prova de quem vocês são e realizem algum milagre, diga a Arão, pegue sua vara e jogue-a diante do faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão foram à presença do faraó e fizeram o que o Eterno havia ordenado. Arão jogou sua vara diante do faraó e de seus servos, e ela se transformou em uma serpente. O faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros. Os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de seus encantamentos. Cada um deles jogou sua vara no chão, e elas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as outras. Mesmo assim, o faraó mostrou-se obstinado como nunca e não deu atenção a eles, como Deus, o Eterno, havia dito. O Eterno disse a Moisés: O faraó é um homem obstinado. Ele se recusa a libertar o povo. Amanhã, bem cedo, vai encontrar-se com o faraó na hora de seu passeio pelo rio, na margem do Nilo. Pegue a vara que se transformou em serpente e diga ao faraó: O Eterno, o Deus dos Hebreus, enviou-me a você com a seguinte mensagem: Liberte meu povo, para que prestem culto a mim no deserto. Até agora você não me deu atenção, mas você vai reconhecer que sou o Eterno. Com esta vara que estou segurando, vou tocar as águas do rio Nilo, e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo vão morrer, e o rio vai cheirar mal por causa disso, os egípcios não poderão beber das águas do Nilo. O Eterno disse também a Moisés: Diga a Arão: Agite sua vara sobre as águas do Egito, sobre rios, canais, lagos e reservatórios, para que se transformem em sangue. Haverá sangue em todo canto no Egito, até mesmo as vasilhas e panelas. Moisés e Arão fizeram exatamente como o Eterno havia ordenado. Arão ergueu sua vara e bateu com ela nas águas do Nilo, diante dos olhos do faraó e de sua comitiva. Toda a água do Nilo transformou-se em sangue. Os peixes do Nilo morreram. O rio começou a cheirar mal, e os egípcios não podiam beber da água do Nilo. Havia sangue por toda parte no Egito. Mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa com seus encantamentos, e o faraó continuou obstinado. Ele não deu atenção a eles, como o Eterno havia predito. Voltou as costas para eles e voltou para o palácio. Todos os egípcios tiveram de cavar perto do rio para achar água, pois não podiam beber a água do Nilo. Depois que o Eterno atingiu o Nilo, passaram-se 7 dias. Somente até aí. Fique conosco, nós estamos lendo o livro do Êxodo. Então, fique conosco e até a próxima leitura.